vivas, como essas pedras vivas, meu Senhor, na glória. Todo resquício, toda cinza, Deus Altíssimo, Deus Altíssimo. Não te detenhas, meu Deus. Buscamos, meu Senhor amado, o sopro renovado, os altares levantados, o fluir das águas vivas, meu Senhor da glória, que procede do trono da glória, que procede, meu Deus e meu Pai, teu ânimo e de louva, do ar maravilhoso, dele Maché declaro consumado, Yeshua Mashiach do Calvário. Nós te bendizemos, ó Deus, pela carne que foi rasgada, pelo sangue que foi derramado, pela água que verteu, porque os ossos foram Andelebaxéia preservados. Glorificamos Deus vivo, ó nova natureza recebida desse no nome do Senhor, Santo Deus, Deus no céu, na terra ou debaixo da terra. Podemos ser salvos. Aleluia, meu Deus. Dessa salvação, no meio dos teus sinais, prodígios, curas, manifestações do teu poder, meu Deus, no nosso meio. Aleluia, Senhor Deus. Pois teu nome é santo. Santo, Senhor, pois teu nome é santo, Santo, Senhor. Isaías 56, Isaías capítulo 56, Isaías 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Está escrito assim: esses eu trarei do meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Aqui vamos sentar. O profeta Isaías, se referindo ainda à casa, ao templo, ao tabernáculo que foi erigido na terra e depois o templo, ele proclama que a casa do Senhor será chamada casa de oração. Mas tudo que se aplica àquele templo hoje se dirige ao nosso coração, às nossas vidas, como templos do Senhor. Amém? Então aqui, vamos ler aí também em Hebreus 3:6. Hebreus 3:6. Quem é que pode achar essa palavra aí? Comigo pode, Hebreus 3:6. Outra pessoa, 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19. Maico pode achar aí, 1 Coríntios 6:19. 1 Timóteo 3:15. Vamos, Silene, pode ler 1 Timóteo 3:15. E com a Cássio pode ler 1 Pedro. 1 Pedro 2:4. Amém? Esse aqui já dá para a gente ter uma ideia daquilo que, quanto que a Bíblia enfatiza isso e o quanto que muitas vezes a gente ainda não entendeu esse mistério.
Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pode ler Hebreus aí, 3:6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém? Então, aqui essa passagem um pouquinho mais atrás vai falar de Moisés, o zelo que Moisés tinha com o templo, e depois fala agora da nova aliança em Cristo. E o zelo que ele também, Cristo, tem pelo templo, pela casa dele. E diz, a qual somos nós. Então, nós somos essa casa, que ele, o Cristo, morreu para edificar na terra. E ele zela por ela, por essa casa. Ele zela como Moisés zelou pela outra, pelo tabernáculo. Assim também, ele agora zela por essa casa. Então, nós vamos ver aqui, nós já louvamos aqui, e já lemos o pastor Welter, ele trouxe aqui também Hebreus, quando fala do Senhor como sumo e eterno sacerdote, amém? Que entrou, não como entrava o sumo sacerdote no templo, ali, fazendo propiciação, primeiro pelos seus pecados, e depois pelo pecado do povo, ele poder entrar no Santo dos Santos. Apenas ele entrava. Agora, quando manifestou então o nosso Senhor, Yeshua, ele entrou não pelo sangue de animais, mas pelo próprio sangue dele. Ele entrou no tabernáculo. Que tabernáculo foi esse que ele entrou? Um tabernáculo que a palavra de Deus revela como um tabernáculo celestial, como um templo celestial. E não aquele templo que está ali, que estava lá em Jerusalém, ele sofreu um fenômeno. Isso é tão absoluto no céu e na terra, que o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, quando romperam, quando rasgaram a carne do Senhor no Calvário, simultaneamente esse véu lá no templo se rasgou, indicando profeticamente que a partir daquele momento, então o caminho do Santo dos Santos estava aberto. E o Santo dos Santos, na verdade, aponta para o próprio Filho de Deus, que veio não apenas como profeta, mas como filho, falar aos nossos corações e revelar, então, essa tão grande salvação. Então, esse tabernáculo, afinal de contas, eu vou falar isso aqui, depois vocês vão refletir aí na palavra, vai ver aí, talvez vocês nunca tenham ouvido falar isso, mas vocês vão ouvir pela primeira vez agora. Esse tabernáculo, na verdade, esse templo que ele entrou com o próprio sangue, na verdade, é o próprio corpo dele. Amém? Quando fala do templo celestial, é porque ele é celestial, o templo celestial. Então, quando o verbo, ele se faz carne, ele entra no tabernáculo. O verbo entra no tabernáculo. E ele entra nesse tabernáculo, primeiro, que é, na verdade, o corpo celestial que ele recebe do Pai, e vem para a terra como templo, aqui na terra, né? E vem para a terra como templo. E esse primeiro templo dele, que ele herdou do Pai no céu, ele recebeu do Pai no céu, esse primeiro templo manifestou aqui, em aparência de homem, em carne e sangue, andou no nosso meio lá em Jerusalém, ele proclamou essa nova aliança, essa salvação, e ele mesmo se fez sacrifício. Então o Senhor, ele é tudo que a lei dizia cerimonialmente, todos aqueles elementos que estão descritos ali na lei, ele se fez todos aqueles elementos. Tudo ali aponta para o Senhor Yeshua, né? E o próprio templo, porque ele é o próprio templo que andou aqui na terra também. E por isso quando ele sai do templo ali, profeticamente, naquele dia, quando ele nunca mais entra naquele templo, ele saiu do templo, né? E teve aquela passagem que ele também zela pelo templo, batendo, expulsando aqueles mercadores que estavam ali fazendo da casa de Deus, aquele templo que serviu para a antiga aliança até o momento dele. Eles na verdade deturparam tudo, deturparam a lei, deturparam o templo, deturparam a doutrina toda de Moisés. Não estavam mais cumprindo Moisés,
E isso ele veio dizer que eles não estavam cumprindo, não era possível a homem nenhum cumprir, e ele então ali estava encerrando aquela aliança, encerrando aquele período de ação de Deus na terra, portanto também encerrando o propósito daquele tempo. Quando interessante, quando ele expulsa do templo ali os mercadores, ele expulsa aqueles que vendiam, né, os bois, porque eram 3 sacrifícios, né, na lei principais. Sacrificava o boi, sacrificava ovelha e sacrificava pombo, né, uma ave, normalmente pombo. Então, esses 3 aqui, de acordo com às vezes a condição financeira ou a situação espiritual que a pessoa queria propor ali naquele sacrifício, naquela oferta. Então, boi, ovelhas, e o gado, ovelha e pombo, né? Então ele expulsa os que vendiam gado, os que vendiam ovelha. Mas os que vendiam pombo, ele disse, vocês vão tirar essas coisas daí. Por quê? O boi, o gado, apontava para o pai, quando o pai se relacionava lá com o povo de Israel, na antiga aliança. As ovelhas que eram sacrificadas, na verdade apontava para o filho, era o sacrifício que ele iria fazer. Então já não tinha mais propósito. E a ave, pombo, apontava para o Espírito Santo. Esse ainda não havia, só depois que ele fosse sacrificado. Tudo na vida do Senhor, todos os atos dele são assim, não tem nada em vão. Tudo aponta para o cumprimento das profecias. E assim também ele quer que seja na nossa vida. Nós passamos por situações na vida que nós precisamos discernir todas as situações na nossa vida. Porque espiritualmente, celestialmente, porque não somos qualquer coisa nesse mundo. Não estamos ao acaso aqui. Nós estamos aqui cumprindo propósitos celestiais, desde que recebemos o reino do céu em nós. Passamos a ser, como ele, templos aqui na terra. E não aqui, na reunião da igreja, apenas, mas em todo lugar onde nós estivermos. Nós somos templos. Onde você entrar, o que você tocar, o templo do Senhor, a aliança, esta salvação está sendo manifestada ali. Então você precisa ter esse discernimento. Ainda que os outros não tenham e queiram negligenciar esse mistério, ou paz, hein? Cadê a pastora? Então, ainda que as pessoas queiram vituperar isso, mas você não. Você com ele tem responsabilidade também para zelar por esse templo. Que templo é esse? O nosso corpo. O nosso corpo. O nosso corpo de carne e sangue que serve ao Senhor hoje, e o corpo espiritual que ele já está edificando em nós. O homem interior, o ser interior. Né? Então, como templos, nós somos vistos por Deus. Ele mesmo adentrou aquele tabernáculo, o templo, o corpo dele. Ele era verbo, o verbo eterno, estava com Deus. Era Deus, estava na criação, antes da criação. Ele é Deus, mas ele, em um determinado momento, adentrou num tabernáculo. Que tabernáculo foi esse? Um corpo de carne, osso e sangue. Feito aonde? No céu, celestial, e enviado aqui à terra. Aquele templo ali andou no nosso meio. Então aquele templo já substituiria aquele outro, que estava construído com base na lei de Moisés. Então ele sai, uma outra situação, já na última entrada dele no templo, na última saída, ele sai e os discípulos o provocam ali com aquele templo, admirado por aquele templo. E ele fala, não sobrará pedra sobre pedra. Então quando ele diz isso, os religiosos da época, os idólatras da época, então partem para cima dele e querem matá-lo, porque ele está falando contra o templo. Amém? Então, tem uma diferença muito grande quando uma pessoa fala contra uma autoridade, por exemplo,
faz uma calúnia, ou fala contra uma situação, ou um local, ou um grupo, ou uma nação, uma pessoa e tal, por falar, um falastrão qualquer, né? E quando um profeta está falando, quando o profeta está falando, então, ele tem autoridade para falar. Ali estava o profeta, o próprio filho, falando que aquele templo seria derrubado. Ele estava cometendo heresia, ele estava cometendo um pecado, ele estava atentando contra o templo. Não. Ele estava como profeta, dizendo que ia acontecer com aquele templo. Que de fato aconteceu 70 anos depois. Amém? Então ele diz, não, e quando ele viu que eles queriam matá-lo, aí ele, opa, quer dizer, ele profetizou contra aquele templo. Por quê? Porque era encerrada aquela aliança. Não era mais para as pessoas ficarem cultivando Moisés. Mesmo porque nem Moisés eles estavam servindo. Já tinham deturpado tudo da lei de Moisés. Eram verdadeiros idólatras. Serviam a Mamon e a Satanás, filhos do diabo. Estavam ali numa mera religiosidade. E isso, nós corremos o risco de hoje nós cairmos nesse laço. Tanto tempo se passou. Nós temos o Evangelho diante de nós. E tem gente que aqui hoje, nesses dias, está servindo a Moisés. Está servindo a velha aliança. Né? Se encrava ali. E não discerne o Filho, e não discerne a nova aliança, a nova ordem, como diz Hebreus. Amém? Então, para uma nova ordem ser estabelecida, aquela que vigeu até ali, precisa ser encerrada. E foi isso que ele veio fazer. Encerra essa aliança e inicia uma nova aliança. Amém? E um novo povo, e um novo templo, e uma nova lei. Tudo isso ele trouxe. A nova lei, um novo templo, um novo povo, que seria constituído agora não só dos judeus, mas dos judeus e dos ímpios da terra. Todo aquele que cresce e invocasse o nome dele seria salvo a partir daquele momento. Né? Um novo povo e uma nova, o que eu falei aqui, então, uma nova lei, um novo templo, um novo corpo, um novo povo, e tem mais um, né? Meu corpo, né? Um novo dia, né? Então, esse negócio de sábado, vamos, pelo amor de Deus, né? Isso é seita, isso é engano, isso é laço de engano. Um novo dia se menciona, o dia que se chama hoje. Esse é o dia da nova aliança, o dia que se chama hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque o dia se chama hoje. Esse é o dia da salvação, esse é o dia do descanso, que nós entramos no descanso do Senhor e ele se torna eterno, porque é hoje, sempre, todos os dias será hoje. Amém? Então, irmãos, aqui nós discernimos que o Senhor, ele proclamou que aquele templo, o tempo daquele templo havia encerrado ali. E ele sai do templo e proclama isso. E não sobrará pedra sobre pedra. E a partir dali, ele vai para o Calvário. E no Calvário, ele então entrega a si mesmo como filho, como cordeiro e como templo. Ele estava ali erigido. Para quê? Para adentrar o segundo templo. O templo eterno, no qual ele está até hoje, à direita do Pai, intercedendo por nós, zelando por nós e enviando do céu o que nós precisamos aqui na terra, para vivermos a plenitude dessa aliança também. Amém? Como templos dele também aqui. Porque ele deixou o mistério, deixou a igreja e deixou ele entregou o seu corpo, entregou a sua carne, entregou o seu sangue. E disse: coma da minha carne, beba do meu sangue,
porque vocês também integrarão a mim como templo. Vocês também são parte do meu templo. Eu sou o templo e vocês são parte de mim. Vocês também são templo, pedra viva do templo que está sendo edificado. Amém? Assim como ele herdou um corpo glorioso, templo glorioso, eterno, nós também estamos designados. Se estamos nele, se é que estamos nele, nós também estamos designados para recebermos um novo templo, o templo glorioso e eterno, que conquistamos pelo sangue, não nosso, não de ovelha, não de boi e nem de pombo, mas pelo sangue dele, pela carne dele. Nós adentramos a ele e nele permanecemos até que essa glória seja manifestada nas nossas vidas, como já foi manifestada nele. E assim como ele é, nós também seremos. Amém? Em nome do Senhor. Mas nós já somos aquilo que ele era aqui na terra. Porque ele foi, mas nos deixou. Nos deixou como? Nos deixou como templos aqui também. Ele, sendo templo, comunicou a nós a natureza dele. É por isso que nós comemos o pão e bebemos o sangue. Se é que discernimos que isso é o corpo dele. Então o corpo dele entre nós, que corpo? O corpo celestial, que ele recebeu no céu, o verbo entrou no céu e veio aqui para a terra. E aqui ele então veio transmitir a celestialidade para nós. Quando nós recebemos a celestialidade dele, nós somos como ele, nos tornamos cada vez mais como ele nessa terra. E assim como ele andou nessa terra fazendo o que ele fez, nós também estamos designados para fazer as mesmas coisas que ele fez. E ele falou, vocês farão as mesmas obras que eu fiz e ainda farão maiores ainda. Porque eu vou para o Pai. Vocês vão ficar aqui com a minha substância celestial. E eu vou para o Pai. E vou receber o meu templo glorioso agora e eterno. E de lá eu estarei com vocês. Enviarei o meu Espírito. E o meu Espírito entrará em vocês. E viverá em vocês, se moverá em vocês. Porque vocês são o templo. E a glória, o Espírito de Deus está designado para viver, para se manifestar no templo. Nós somos o templo. Amém. Você é o templo. Você todo. Você todo é o templo. Amém? Um dia que a pastora Solange estava lá em casa, recém-chegada do hospital, e aí nós tivemos uma nova ameaça de infecção, e aí os pastores foram lá, era dia da ceia aqui, a última ceia. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Eu falei, a última ceia agora pesou. De repente o arrebatamento é de hoje para amanhã. A ceia passada. E aí eles foram lá em casa e tudo, levar a ceia. Eu falei, ô pastor, foi de Deus, se tiver um tempinho, entra e ministra para nós essa ceia. Amém? Oh, que privilégio, eu poder ser ministrado na ceia do Senhor. E ali foi ministrar, manda a ceia e tal. No dia seguinte fomos ao médico, batemos o exame lá e tal. Vamos para casa. Aleluia. A carne do Senhor, o sangue dele está em nós, está entranhado em nós. Nós portamos o cheiro dele. Nós portamos a substância celestial dele. Se algum dia inventar uma máquina que consiga fotografar ou filmar as coisas celestiais, a hora que filmar a gente, vai aparecer o que nós temos, inclusive fisicamente, dele, na nossa carne, no nosso sangue, nos nossos ossos, em tudo que nós somos. Nós temos porções da carne celestial dele, do sangue dele. E é isso que está em nós, é por isso que nós seremos arrebatados, como um imã. O Senhor, quando fizer o chamado, quem vai subir? Vai subir quem tiver ele, quem tiver dele, quem tiver nele, é que vai subir. Não tem como um ímpio que não tem nada dele subir. Só sobe quem tem substância celestial. Amém? Só sobe quem crê. E como é que a gente recebe a substância celestial?
crendo no coração e confessando com a boca. Amém? Porque por isso é importante essa confissão. A confissão de que Ele é celestial. E o que está em mim é celestial também. Amém? Porque se eu não confesso assim, eu creio de outra maneira. Eu inventei outro Jesus. Jesus da terra, Jesus homem, Jesus da história, outro Jesus por aí. Tem um monte de Jesus por aí inventado. Não é uma gíria, mas nós fizeram aqui na Jesus, Deus, Hebreus, mas toda a consciência de Gênesis, da grandeza que essa obra do céu tem por nós. Da grandeza, da profundidade, da altura, da largura, do alcance que ela tem. E não só no mundo todo, na quantidade de pessoas, como também em nós e dentro de nós, em todas as coisas que nos dizem respeito. Amém? Então somos templo. 3,6 diz ali, né? Ele mesmo agora é zelador desta casa, a casa dele. Que casa é essa? Qual somos? Nós. Nós. Não tem como você chegar e dizer que a casa de Deus é um prédio. Pelo amor de Deus. Nem prédio existe mais, porque Deus derrubou aquele templo. E não vão construir mais. Não vão construir mais para o Senhor. Vão construir para o Anticristo. Mas para o Senhor não haverá mais nenhum outro templo na terra. Porque o templo que Ele edifica hoje na terra somos nós. É a igreja, somos nós. E depois disso virá a manifestação do templo celestial. Aqui na terra. Nós vamos entrar no céu, nós vamos entrar nesse templo, que é o próprio Senhor, que é o próprio corpo dele, isso é um mistério, e então viremos com ele para a terra e estabeleceremos aqui, ele estabelecerá juntamente conosco o seu reino aqui na terra. Tudo isso está muito perto de acontecer. Está muito perto de acontecer. Amém? Amém? Então, 1 Coríntios 6,19. Quem é que ficou? 1 Coríntios. Pode ler. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou não sabeis que sois o Cristo. Onde habita quem hoje? O Espírito Santo. Amém? 1 Timóteo 3,15. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém? Então, aqui, se tardar o quê? A vinda do Senhor, a volta do Senhor. Fica firme. Né? Fazendo o quê? Integrando esse mistério, que é a igreja. O ajuntamento das pedras vivas. É a igreja. Somos nós. Esquece madeira, esquece tijolo, esquece cimento, esquece parede. Né? Somos nós, reunidos. Aqui é a igreja. O mistério da igreja. Esse mistério precisa ser preservado até a volta do Senhor. É aqui que nós vamos receber, é o que nós vamos ser edificados, que nós vamos ser forjados, casa e edifício santo do Senhor, morada do Deus Altíssimo. Amém? Então, 1 Pedro 2:4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Amém? Ele é pedra viva também. Só que ele é a pedra angular. Nós somos pedras do edifício. Ele é a pedra angular. A pedra angular, ela fica onde? Né? Você vai construir, por exemplo, um arco aqui, né? 2 paredes. Porque o mistério da igreja, ela é feita de 2 paredes. É um edifício de 2 paredes. Quais são essas 2 paredes? Uma parede são os judeus, são os israelitas de sangue, descendentes de Jacó. Amém? São os israelitas. Eles são circuncidados na carne. Esse povo, ele agora constitui uma parte da igreja. E a outra parte, a outra parede? Quem é essa outra parede? Somos nós, os gentios, que não tivemos um relacionamento direto com Deus durante a primeira aliança.
lá sobre Moisés, mas que agora todo aquele em toda a terra que invocar o nome do Senhor e crer, será salvo. Crendo nesse nome, será salvo. Aqui, não importa, de qualquer tribo, nação, né? Porque te darei as nações por herança. Este é o meu filho amado, me pede que eu te darei as nações por herança. Né? Satanás quis dar isso para Jesus, ele disse, não de você não. Eu sei que eu vou receber, mas não de você, eu vou receber do meu Pai. Amém? Então, aqui vemos nós, duas paredes. Como é que essas duas paredes se sustentam? Aqui vai cair. Tá? Mas aqui, ó, na quina, em cima, como uma cabeça, tem uma pedra que é colocada, que ela é fundamental, ela segura as duas colunas. Ela segura essas duas paredes, né? Ela segura essas duas paredes. Se você tirar essa pedra, desmorona tudo. Né? A pedra angular é essa pedra, angular, que segura as duas paredes. Ela segura todo o edifício. Né? O edifício está apoiado nela, Ela tanto fica em cima de todos, como também ela sustenta todos. Né? Esse é o Senhor. Ele veio para isso. Para ser pedra angular, pedra principal, rejeitada por muitos israelitas, judeus, mas eleita e preciosa por Deus para salvação de todo aquele que crê. Amém? 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 E o fundamento? O fundamento de tudo isso, ele lançou, é ele mesmo, nos apóstolos, na confissão dos apóstolos. Amém? E isso é que nós vamos ter que ir retomando aí, porque deturpar tudo isso, mas o avivamento está chegando, e o avivamento vai trazer à luz tudo isso de volta, todos esses mistérios vão se tornar claros para nós. Nós vamos ser crentes, membro da igreja. Eu vou ter uma igreja, eu ir no domingo, isso vai acabar. Nós vamos entender que nós somos templo mesmo, em todo e qualquer lugar. Nós somos não somente filhos, como também templos, e portamos o Espírito. E isso em nós vai se tornar uma coisa tão tremenda, tão maravilhosa, e do tamanho que é mesmo, né? Nós vamos ter um entendimento que nós ainda não alcançamos, porque muitos de nós estamos caminhando como religiosos, como aqueles que estão aí, né, tendo uma religião, fazendo amizade com Deus, né, mas também Deus lá e eu aqui. Não, né? Nós vamos entrar nisso aí de uma maneira muito, muito forte. Amém? É necessário que assim seja, assim como era no começo. Os apóstolos eram assim, os discípulos eram assim. Estevão, quando estava sendo apedrejado, porque falou contra o templo, porque falou contra Moisés, falou contra a lei ali, aqueles religiosos se juntaram, os teólogos da época se juntaram e apedrejaram o diácono Estevão. Mas ele estava sendo apedrejado, ele estava olhando, ele estava vendo o Senhor assentado à direita do Pai, o céu aberto e ele já chegando lá. Amém? Glória a Deus. Será que nós temos uma vida assim, irmão? Você está vendo o céu? Você está vendo a glória de Deus na tua vida, no seu dia a dia? Quando você entra no ônibus, no seu carro, no seu caminhar, a glória de Deus está se manifestando? Você é o templo, você porta a glória. A glória resplandece. A glória resplandece. Né? Por que não está resplandecendo? Oh meu Deus, eu não posso me conformar com isso. Eu preciso buscar essa. Agora depende também do céu. Há tempo para todas as coisas. E esse tempo está chegando. Ele vai ser aberto. Ele vai ser aberto. E vai vir uma porção tal que nós vamos discernir a palavra como eles discerniam no começo. E aí virá o fim. Porque vai ser tudo muito rápido. Amém? Então, irmãos, aqui vamos para... Eu queria ler Hebreus 5, 7. Alguém pudesse ler? Hebreus 5, 7 e Efésios 5, 18. Então diz, a minha casa será chamada casa de oração. A palavra de Deus fala em 3 tipos de conversa com Deus. Três estratégias para a gente se dirigir a Deus. Diga comigo, oração. Clamor e súplica. Essas 3 coisas que você vai ver, né? A Bíblia toda tem várias passagens que falam isso aqui. E fala como sendo coisas diferentes mesmo. Então, oração.
Né? Agora mesmo, nós passamos por uma luta, o outro está passando por uma luta. Vamos, ora por mim. Né? O Deus mesmo levanta. Né? Hoje eu estava lá na reunião com os pastores lá, e chegou um irmão lá, chorando, já chorando. E disse, pastor, quando eu soube da pastora Solange, eu vim, entrei em oração. E teve uma hora, porque quando eu choro, é porque Deus curou. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Pastor, tanto tempo que eu não vejo. Eu chorei. Eu vi a hora que ela foi curada. Aí, só todo lacrimejado. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu aquele irmão, eu gosto dele assim de um jeito entranhado mesmo, né? Que é o pai do pastor Marcelo. Oh, meu Deus, é um menizinho que dá vontade de se abraçar assim, meu irmão. Você pode passar 10 anos sem ver. É como se convivesse todo dia. É algo entranhado. É o mistério da igreja. Da igreja. Né? Então nós somos um nele, um corpo. Deus levanta, Deus fala, mostra em sonho. Privilégio, realmente na terra viver desse jeito. Então, diga comigo, oração, clamor e súplica. Então, oração é isso. Você vai orar pelo outro, orar é uma intercessão. É uma intercessão que você faz por uma causa, por alguém. Tudo isso é oração. Você ora, devemos orar. A minha casa será chamada casa de oração. Quem é a casa? Quem é a casa? Não. Então, pensa só. As pessoas, em vez de chamar pelo nome, né, vou chamar a Bela, casa de oração? Por favor. Ou casa de oração? Por favor. Você está sendo reconhecido como casa de oração? As pessoas estão te procurando, né? Não tem a casa de material de construção? As pessoas vão lá para comprar material de construção. É uma casa de material de construção. E a casa de oração? As pessoas vão buscar o que ali na casa de oração? Oração. Tem denominação que botou até isso, casa de oração. Placa. Botou logo que foi na placa, né? Então aí pode dar uma confusão aí, né? Achar que a casa de oração é a placa. Não, é melhor botar a placa aqui na testa. Ó. Casa de oração. Casa de oração. As pessoas chegaram e falam, ora por mim. Eu estou com uma situação assim, maravilha, está no lugar certo. Eu sou casa de oração. E eu vou orar por você. Amém? Nós vamos orar por essa causa. Oração. Orar é você interceder. É você se dirigir a Deus, apresentando aquela causa, aquela pessoa, aquela situação, em oração. Você dobra o seu joelho, ou em pé, ou andando, ou parado, ou no teu quarto, na tua varanda, ou na igreja, né? Em conjunto, separadamente, de 2, de 3. Ora, porque nós somos construídos casa de oração. A nossa vida tem que ser uma vida fundamentalmente de oração. Nunca eu posso acordar um dia na minha vida e dizer, hoje eu não tenho nada para orar. Hoje eu não tenho nenhuma oração para fazer. Não tem como, irmão. Você é casa de oração. Todos os dias tem que ter fumaça. O incenso tem que subir ao céu. Tem que ter fumaça. Eu tenho que ter minhas causas, irmão. Você fala assim, não é muita causa. Não, glorifica a Deus. Amém? Continua orando aí. Quando você risca uma causa, você já fica, oh meu Deus, vamos botar outra aqui. Amém? Graças a Deus. Superou uma. Mas tem que estar cheio. O negócio tem que estar cheio. Sua agenda de oração tem que estar ali. Né? É tão maravilhoso quando você faz. Anos depois, eu guardo tudo. Aí eu vou lá, 10 anos atrás, a minha agendinha de oração. Eu vejo, meu Deus, Deus já fez tudo isso. Isso era tão terrível, tão grande, tão difícil naquela época, meu Deus, eu achei que não ia superar. Nem existe mais. Deus já fez. Que bom isso, né?
somos casa de oração. Mas também tem o clamor. Clamor, irmão, parece que é uma coisa assim mais forte. Entendeu? Mais forte. Às vezes você fala, você encontra, você está com a calça assim, tem gente que cobra. Né? Vê a gente assim, mas vem cá, você está orando mesmo por mim? Não sei bem, ele cobra, é claro, né? Caso de oração, você está lembrando de orar por mim? Eu sou assim, quando a pessoa fala, ô irmão, ora por mim, pastor, ora por mim, eu digo, perfeitamente, vou orar. Desliguei o telefone, eu já faço a oração, já apresento. Porque se eu esquecer, pelo menos uma, eu fiz, eu já apresentei ao Senhor, em oração. Agora, tem situação que se prolonga, tem situação que nós precisamos algo mais. Vamos fazer um clamor? Vamos fazer um clamor aqui agora? Entendeu? Clamor é um negócio assim, ó. O negócio está feito. A oração está sendo feita, mas vamos incrementar essa estratégia. Vamos levantar um clamor. Não sou assim como uma coisa mais. Agora vai. Agora vai. Se não está funcionando, nós estamos orando, não está? Vamos levantar um clamor. E aí o inferno se cuide. Porque vai ser pauleira para ele. Quando a igreja levanta um clamor, o céu já... Opa! O que está acontecendo ali? É algo mais forte, realmente. Amém? E tem situações que precisam de um clamor mesmo. Um clamor. Eu já teve situação que eu estava de um jeito e falei, liguei para uma coisa, levanta um clamor aí por mim. Porque eu estou aqui no apuro. E não tem nem como eu orar aqui. Né? Eu estou agindo aqui, não tem nem como eu orar. Levanta um clamor aí por mim. Amém? E a súplica? E a súplica? O que você sente quando você fala essa palavra? Uma súplica. É mais que um pedido. Né? Uma coisa é você pedir. Eu estou pedindo, estou requerendo uma coisa aqui e tal, requer, tramita, vai tramitando, né? Vai tramitando. E aí quando você vê que o negócio está indeferindo, o negócio está dando errado, você fala, meu Deus, tá dando errado. Eu lembro de uma vizinha, ela era cristã. Ela foi a primeira pessoa na fé cristã que eu conheci e convivi. Era uma vizinha. Ela era uma mulher daquelas que não tinha tempo ruim, não tinha. Ela falava assim, meu filho, nunca aceite um não. Quando te disser não, você não aceita não, você entra, você vai além. Não sei o quê. Ela cavava tudo, ela líder comunitária, não sei o que, negócio. Então eu aprendi muito com essa pessoa, com essa vizinha, né? Ela tinha um telefone lá na comunidade que a gente vivia, porque ninguém tinha telefone na época, né? E a gente usava o telefone dela. E depois ela fundou partido político aqui em Brasília. Mas era um negócio assim que ela se metia com cada coisa. E um dia ela disse assim, ela disse, ô Jesus, me ajuda a lembrar. O que foi que deu uma dela? Ele estava falando sobre a súplica. Ela contou uma situação que ela teve uma separação e o marido dela foi lá para São Paulo. E um homem rico, mas não dava a pensão dos meninos, né? Então, e ela passando fome. Isso ela contava a história, né? Ela passando fome, não tinha como ela adoecida, não tinha como ela sustentar, estava passando fome. O que ela fez? O advogado já tinha entrado com um pedido lá do coisa, mas o homem morando em São Paulo, não sei o que, aquele rolo, o troço não saía, né? Ela disse que um dia saiu de casa, botou uma roupa, botou uma bolsa, e foi lá no fogo, entrou dentro da sala do juiz, o juiz estava tendo uma audiência, falou, me socorre, me ajuda, excelência. Entrou de braço aberto, né? Me ajuda, me socorre, me ajuda, eu estou passando fome, meus filhos estão passando fome. O juiz olhou para ela, parou e disse, quem é a senhora? Processo assim. Ela saiu de lá com a liminar dela, já para ser cumprida. Porque o juiz se comoveu com aquilo. Né? Ela entrou lá. Quando eu penso, gente, eu trabalhei na justiça, eu falo, meu Deus, que loucura!
Como é que a mulher tem coragem de fazer isso? O que ela fez, irmãos? Porque já tinha um processo, já tinha um requerimento, já tinha um pedido correndo. Mas a urgência ali, a negócio estava de vida ou de morte. Então ela suplicou para aquele juiz. Aí não tem forma, não tem... Não, você faz um requerimento, escreve e entra no protocolo. Não serve. A súplica, irmão, é algo que não tem forma, não tem jeito. Eu não sei como é que você vai suplicar, né? Mas tem situação na nossa vida que você tem que entrar com súplica diante de Deus. E essa súplica, não sei se você vai rolar no chão, eu não sei se você vai se esvair em grito, se você vai chorar, se você vai gritar, se você vai pular, se você vai correr. Eu sei que você tem que chegar na presença do Todo-Poderoso e entregar a Ele com gritos e gemidos a teu pedido, a tua causa. Ah, mas já tem um orando. Ah, já fizeram um clamor. Mas eu não posso esperar. Amém? Então suplica, suplica. Eu acho que aquela mulher samaritana que chegou ali com Jesus ali, com os discípulos, ela disse, cura minha filha. E ele disse, não é lícito, você não sabe que não é lícito dar aos cachorrinhos o pão dos filhos que come a mesa? Aí ela, ou seja, está indeferido. Não é oportuno curar a sua filha agora. Não chegou a sua hora ainda. Você é gentil. Eu estou lidando com a casa de Israel. Eu ainda não cheguei nos gentios. Aguarde. Foi o que Jesus falou para ela. Ela imediatamente se arma de uma súplica e diz, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Eu preciso de uma migalha desse pão que você está dando para eles. Me dá a migalha do chão, que já serve. Ou seja, ela está pedindo uma liminar. Me adianta, porque a minha causa é urgente. Eu sei que o senhor vai chegar lá na gente, mas eu preciso agora, minha filha está morrendo. Ele olha para ela e diz, nem Israel lhe fé como essa. Vai para a tua filha. Ali ela suplicou. Ali ela quebrou os protocolos tudinho. Ali ela abriu uma exceção na própria lei. No cumprimento do propósito que ele estava ali. A súplica é isso. E quem nos move desse jeito é o Espírito Santo, muitas vezes. Amém? Deus sabe por que a gente tem que chegar, às vezes, a uma súplica. E nisso tudo, nós estamos sendo edificados. Aquela mulher, quando fez aquilo ali, ela estava representando a própria igreja que ia receber cura dele, que mesmo sem ser do povo judeu. Aquela mulher, quando entrou ali, a outra lá que entrou com um alabastro de perfume e jogou em cima dele, ela estava cumprindo, né? Ela estava suplicando ali perdão, misericórdia dele, e estava cumprindo o ato profético ali, para ela mesma, para a vida dela e para toda, e que ficou registrado na palavra para nós todos. Amém? Então diga oração. Diga eu sou chamado. Casa de oração. Amém? Você falou Hebreus 5, 7, mas não leu. Então vamos ler aí, Hebreus 5, 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que eu podia livrar da morte, foi ouvido quanto aquele dia. Orações e súplicas. Amém? Ah não, pastor, mas isso aí é muito escandaloso. Fazer o que essa mulher fez. Chegar, entrar. Essa vergonha. Toda súplica é vergonhosa. A fé em si, ela traz um escândalo, uma vergonha perante as pessoas. Amém? 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 Todo ato de fé é uma loucura. Aqui, se você acha que você
não pode. Que você é muito chique, que você é muito Moisés, é muito religioso, que é isso, que você é formal. De quem a palavra de Deus está falando aqui? Em Hebreus 5:7. Do próprio Filho de Deus. É Ele que está suplicando. É Ele que está, né? Orações e súplicas para ser ouvido pelo Pai. O próprio Filho de Deus. Quem somos nós? Quem somos nós? Né? Ele foi desfigurado por nós. Desfigurado. Ele foi perseguido. Ele foi vilipendiado. Quanto mais nós. Amém, irmãos? Quanto mais nós. Tem um casal aqui que se separou. Divorciou. Isso dói na gente, né? Pastor, igreja, meu Deus. Uma aliança sendo desfeita, que é para durar a vida inteira. Aí, falei, meu Deus, deixa não. Mas aconteceu. E a mulher tinha toda a razão. Razão de sobra para botar aquele pacote. Ao mesmo tempo que a gente ministrava para preservar o casamento, ao mesmo tempo a gente tem que preservar a liberdade dela e realmente dar um chute nesse homem e botar esse cara para lá. Porque chega num ponto que extrapola. E a própria Bíblia diz, autoriza. Então, pode haver o perdão, que é a regra, mas se não há, então autoriza. E com muito pesar nós fizemos isso. E aí, mas o homem se levantou e disse, não, eu não aceito. Aí ele virou crente. Ele virou crente do dia para a noite e começou a orar, e orava, e clamava, e suplicava, e chorava. De noite eu falei, meu Deus, esse homem se converteu mesmo. Mas agora é tarde. Agora é tarde. Né? Divórcio já. E aí veio a audiência do divórcio. Na audiência do divórcio, eles, então, irredutível. Irredutível. Eu falei para ela, pensa bem, seria o cara? Não. E ele lá do outro lado, eu não aceito, pastor, não aceito. É a mulher da minha vida, eu não consigo imaginar, e eu não valorizei isso, eu sei que eu não valorizei, mas agora, que eu digo, oh meu Deus, como é que vai ser isso? E aí, no dia da audiência do divórcio, ele falou o seguinte, eu vou tentar de tudo para dizer para ela o quanto que eu não aceito, o quanto eu a amo, o quanto eu quero realmente preservar essa aliança em Deus. Ele teve que ir para outra igreja, porque não podia congregar junto, divorciado ali aqui, senão não dá. Então, voltam para lá, a gente ficou acompanhando, mas aí no dia, o desespero dele, oh meu Deus, a Solange, o que a gente faz? Tentou de tudo. O coração dela não sei, então, né? Não tem jeito. Mas, não, mas ele quer fazer e tal. Ele pensou em levar um buquê para ela de flor lá na audiência. E na hora que o juiz perguntasse se ele queria, não quero, eu quero casar com ela. Eu quero continuar casado com ela. Meu Deus, uma criança, né? E aí eu falei, não, isso é imaturidade. E depois Deus falou, tem que tentar de tudo. Tem que tentar de tudo. Aí eu voltei e falei, você está disposto mesmo? Então, contrata uma banda de música. Arruma um monte de flor. Eu levo o tapete vermelho. E nós vamos fazer um estardalhaço nesse fogo, nessa audiência. Que o juiz vai ver que realmente não pode ser batizado. Você topa? Agora, contratou tudo lá. E agora, vamos lá. Chegamos lá no fórum. Aí lá vem ela lá com o advogado dela, braba. Falei, meu Deus. Aí a gente chegou o tocador do João Mendes lá. Daqui a pouco o capeta estava no carro, já botei ele na porta, coisa, tudo. Deu a hora,
Aí eu fui pegar autorização. Isso eu estava pegando autorização com o administrador do fórum. Então, olha, nós vamos fazer um ato profético aqui. Não sei se eu falei ato profético, mas é uma homenagem. Maria quer fazer, tá. Só rapidinho aqui, toca uma música e tudo e pronto. Rapidinho, bem discreto, não vai ter problema nenhum. Não atrapalhar ninguém, não. E a gente, mas isso nunca teve aqui. Você tem que falar com uma diretora. Irmão, aí eu tive receio. Falei, olha, é melhor a gente cancelar. É melhor a gente cancelar. É melhor cancelar, porque senão vai sair todo mundo preso daqui. Minha irmã eu tinha trabalhado no tribunal, e eu tô ferrado. Aí eu falei, peraí, não. Todo ato de fé, uma loucura. Se não tiver risco também, não ter graça. Então, toca o barco. Aí eu cheguei e falei, e autorizou? Eu falei, tá autorizando. Pode começar. Aí deu um sinal lá com o tocador, ele começou a música e estendeu o tapete. E aí já tinha a Solange estava de um lado com um balde de flor, de pétala, e eu do outro. Que tinha um alpendre assim, e a audiência era lá embaixo. E aí lá embaixo estava o tapete, o tocador com a música tudo, ele lá vestido, esperando, e a gente com o balde aqui para jogar na hora. Tocou, então, daqui a pouco veio um administrador lá que eu digo, vai, toca, tá chegando, joga as flores, aí jogou as flores. Foi parando o fórum todo, o povo foi chegando para ver o que era aquilo, virou aquele negócio, aquele tumulto, o povo querendo, cada um veio empurrando o outro, lá de cima, o que é isso, o que é isso? Os servidores pararam e vieram, então eu falei, meu Deus! E aí começaram, ela tem que aceitar. Não é possível que ela não vai aceitar. Com tudo isso, divórcio. Eu falei, meu Deus, tudo em vão. Divórcio. Saiu lá divorciado. Pelo menos nós tentamos. Não ficou nem um si para trás. Mais do que isso aí, realmente, separar um fórum. Né? É porque tinha que ser mesmo. Né? Hoje estão reconciliados. Né? O Espírito de Deus disse que um dia ela estava na igreja, no culto, e ali ela estava em casa e orando a Deus, já para ter um novo companheiro, e não sei o que, né? E à noite, Deus visitou ela lá, o Espírito de Deus visitou, e ela foi plenamente convencida de que aquele que ela estava procurando era o marido dela. Aí ela, um dia no culto lá, ela procura a gente e diz, eu quero me casar de novo. Deus falou comigo que ele, não sei o que, teve. Eu, depois de muito tempo, vou me casar de novo. Amém? Foi em vão? Foi em vão? Anos depois, um tempo depois, eu administrando lá um negócio no tribunal, fui visitar o fórum lá de Taguatinga, e esse mesmo administrador veio me apresentar o lugar, né? Aí ele tá falando, tal. Aí no meio da escada ele pegou e falou assim, e aqui a gente faz isso, porque teve um dia aí, teve um pessoal aqui, aí contou a história toda, parou tudo aqui, eu falo, a gente hoje nós estamos vigiando para não acontecer de novo. Eu falei, isso é muito sério? Como é que pode uma pessoa fazer um negócio desse? Subir na escada, eu também, se soubesse. Mas você tem que tentar de tudo. Não, você não pode passar por uma luta, por uma batalha, por uma causa e chegar lá na frente e falar, mas se eu tivesse feito aquilo, talvez tinha conseguido. Não. Você tem que tentar de tudo
tem que fazer tudo. Oração, clamor, súplica, loucura. No nome do Senhor. E aquilo é como a semente que você está plantando ali. É como que vai vingar, que vai prosperar. O tempo é de Deus, a forma é de Deus. Como que Ele vai fazer aquilo ali. Mas nós temos que participar com a nossa fé. E as obras da fé são assim. Desde uma simples oração que você faz, como a oração de Jabez, né? Diz que ele orou e Deus ouviu. Oração rápida e Deus ouviu. Ou então você tem que chegar até uma súplica e até mais que isso aí. É humilhação, é vergonha, é um ato profético, é uma vigília, uma campanha, é uma oferta. Eu vou fazer de tudo. De tudo. Eu não quero nem um sim. Que eu não tenha feito por essa causa que eu sei que é minha. É uma responsabilidade minha. Amém? Amém, Jesus. Efésios 6,18. Atos 1,14. Pode. Atos 1,14. Quem é que pode ler aí? Efésios 6,18 também. 1 Reis 9,3. Primeiro Reis 9,3. Quem não leu aí ainda? Procura Daniel 6:11. Pode ler o primeiro. Verso 6. Amém. Verso 6 diz: 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo, com toda oração e súplicas. Oração e súplicas. São duas coisas. Eu oro e suplico. São duas coisas. E perseverando nisso. Todo o tempo. Todo o tempo. Irmão, a gente chega num ponto que você, em todo tempo, realmente, você se pega orando. Orar não é falar com Deus? Né? Todo tempo você está conversando com o Senhor, você está colocando diante dele, você está olhando para as coisas e mandando para ele, falando, Senhor, isso aqui, como é que é isso? Como é que eu vou fazer isso aqui? Isso tudo é oração. Eu estou falando, eu estou orando para Deus. Né? Agora, em todo tempo. E perseverando nisso, persevera até que o céu se mova, até que venha a resposta do céu. Persevera, persevera. Amém? Não é demais, não existe exagero na fé. Porque nós estamos diante da verdade. Na verdade não tem exagero. Tem exagero diante da mentira, do engano, da ideologia humana. Mas diante da verdade de Deus não tem exagero. O que você fizer ainda é pouco. Amém? Próximo. Atos 1,14. Ou Daniel, qualquer um desses. Daniel 6:11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. Orando e... Então foram lá ver Daniel. Daniel, o que você está fazendo? Orando e suplicando. Daniel estava orando e suplicando. Eu, novo convertido, eu usava o banheiro como gabinete de oração. Lá em casa, né? Porque não tinha liberdade. Os quartos eram coletivos. Então não dava para tirar. E você começava a orar, já chegava um e falava, você está ficando doido, você está fanático, né? Você está não sei o que, eu estou. Banheiro. Então trancar no banheiro ali e começava. Ali gemia, eu não podia falar alto, porque o banheiro de barraco né? Não tem as paredes de cima, né? Então você tem que estar ali protegido, mas ali dobrado, tremia e orava, e guerreava, e pisava em demônio, sabe, tudo. Aí de vez em quando você estava ali algum gemido, alguma coisa, vamos bater lá, que negócio é esse aí? Oh, meu Deus, de madrugada. Sabe por quê? Oração, clamor, súplica. Daniel, esses homens todos, o próprio filho, estava fazendo isso para quem?
ninguém ver não, para ninguém saber não. Se nós vamos orar aqui juntos, fazer um clamor como igreja, amém. Mas nós não estamos fazendo para se mostrar. E nem podemos. Amém? Ser sincero de coração, pela necessidade. Porque cremos na eficácia disso. E é assim que a Bíblia nos ensina. Que essas são as obras da fé. As principais obras da fé. Amém? Próxima passagem aí, para encerrar. 1 Reis 9:3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Olha aí, essa é a hora boa, né? É a hora que o céu responde. Eles ouviam a tua oração e vim para te socorrer. É assim, a oração, a súplica, né? A oração e súplica que ele fez ali, Deus ouviu e respondeu. Daniel orou, né? Ele orou, né? Na outra passagem, né? Daniel 9:3, está lá, ele também orou e suplicou o Senhor, e quando o anjo veio para dar a resposta, ele disse: ó, desde o primeiro momento que você começou a clamar, já saiu a resposta do céu. Olha que maravilha! Olha que poder que tem uma oração. Você clamar, você orar, você suplicar a Deus por uma causa, por uma. Isso é algo maravilhoso, irmão. Mexe na terra. É o céu mexendo na terra. É o céu operando na terra. Amém? No nome do Senhor. Então, Salmo 86:6, Salmo 55:1, Salmo 6:9, tudo são exemplos. 2 Coríntios 5, de 1 a 10, tudo são passagens que nós vamos ver aí. Oração, clamor e súplica. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Irmã Virgínia, está assistindo? Está assistindo, irmã Virgínia? Aí, filma aí a igreja para a irmã Virgínia matar a saudade dos irmãos. Amém? Ela está aí ao vivo, assistindo, recebendo a palavra. Está ouvindo bem, irmã Virgínia? Ela desligou o microfone. Amém. Glória a Deus. Virgínia lá de São Paulo, né? Muita saudade. A gente volta mesmo, nós estamos orando por ela aqui. Tá ouvindo? Tá ouvindo, né, minha irmã? Um abraço, viu? E aí eu cumpri a promessa, né? De a gente transmitir um culto aqui, assim, em São Paulo, aí nós aqui em Brasília. Amém. No nome do Senhor, viu? Tamo junto. Um abraço, irmão João. Então, vamos fazer um clamor? Vamos fazer um clamor? Hoje, a nossa campanha, nosso propósito, 21 dias, né? 21 dias. Hoje nós vamos fazer um clamor aqui como igreja. De ontem para hoje, nós nos colocamos contra todo o grilhão da idolatria. Toda fortaleza de idolatria que estiver operando na minha vida, na sua vida, no meio da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, todo poste ídolo que tiver e que dizer respeito a nós, tem que cair por terra. Prevalecerá a casa de oração. Prevalecerá a ação do Espírito de Deus. Amém? Não tem tempo mais para a gente estar perdendo com idolatrias. Toda avareza, idolatria de bens materiais, do dinheiro, né? Nós vamos, a última fase da nossa campanha, desses nossos 21 dias, nós vamos entrar na questão dos despojos materiais. Amém? O Vale de Josafá, ele termina no Vale de Beraca, né? De Beraca. E o Vale de Beraca é o Vale dos Despojos. Amém? Depois da vitória que o Senhor dá sobre os inimigos. Então, vamos permanecer como guerreiros do Senhor nesses 21 dias, passando em revista os 21 anos, os últimos 21 anos da nossa vida. Os últimos 21 anos da nossa vida. Cada dia, um ano. E no nome do Senhor, o que tiver frustrado, o que tiver atrasado, o que tiver retardado, o que tiver retido, vai ter que ser liberado no nome do Senhor. Aleluia. O céu, né? Sim, será na terra, assim como é no céu. Na mesma linha.
Porque muitas vezes o céu ficou aqui e nós estamos ainda sem receber o que estava lá atrás. Então, que seja ajustado, que seja alinhado com o céu as nossas vidas. A plenitude da vontade de Deus, isso é um mistério. A restituição, isso é um mistério. Muitas vezes você foi frustrado, você foi impedido de usufruir de certas coisas porque o inimigo se opôs, porque as adversidades não permitiram, né? E você pensa, passou, acabou, não vai dar mais tempo. Alto lá. Num mover desses, o céu põe em dia a sua porta. E o vale de Jaboque é um vale de assentamento. O Senhor ajunta os teus inimigos para proclamar sobre eles que Ele é Deus sobre a sua vida. Que você não é qualquer um. Que você se constituiu na terra, casa de oração, morada do Deus Altíssimo. E isso tem que ficar claro, e tem que resplandecer, inclusive em obras. Amém? Está lá em Hebreus também. Como é que a nossa salvação se manifesta? Por meio de obras. Sinais, prodígios, curas, manifestações do nome do Senhor na nossa vida. Vamos fazer um clamor pela igreja. Nós rejeitamos toda a idolatria, rejeitamos toda a obra de religiosidade. E como igreja, nós desejamos o avivamento. Amém. Nós desejamos que nós sejamos visitados pelo Senhor. Se for o caso, como aquela mulher que chegou ali primeiro, antes, já recebeu uma migalha. Se tiver alguma migalha caindo do céu, eu quero. Amém? Que venha para a congregação de Taguatinga. No nome do Senhor. Nós vamos orar, fazer um clamor a Deus. Deus, eis-me aqui. Se puder, começa comigo, com a minha casa, com a congregação de Taguatinga. Amém? Claro, como igreja, como Deus, como Você quer o avivamento? Amém. Essa noite eu falei para a Solange, ele está de madrugada. Eu acordei, eu estava queimando na cama. Meu Deus, o que é isso? Não estava tão calor assim. Eu não sou assim de calor, eu sou mais friolento. Mas era tanto calor no meu corpo, tanto calor, que eu molhei a roupa todinha de suor. Eu não senti nada. Será que eu estou na andropausa? As mulheres falam que a menopausa é desse jeito. Um calorzão de suor. Mas a qualquer momento virá sobre nós uma visitação celestial, que tudo isso que hoje é profecia se tornará cumprimento. Isso tudo vai ser muito rápido. Amém? E aqui, principalmente os pastores, me ajudam.
virá sobre nós uma visitação celestial, que tudo isso que hoje é profecia se tornará cumprimento. Isso tudo vai ser muito rápido. Amém? E aqui, principalmente os pastores, me ajudam.